Depende aí do assunto. Né? Uhum. Quando você vai fazer uma reforma tributária, nós fizemos a maior reforma tributária da história do Brasil. Uhum. A primeira em regime democrático, porque todas as outras foram feitas numa ditadura. Nós dialogamos com toda a sociedade, com todo o Congresso, aprovamos a maior reforma tributária. Ela entra em vigor em 2027, porque foi decisão do Congresso que ela entrasse em vigor no próximo governo. Ok. O Brasil hoje tem um dos 10 piores sistemas tributários do mundo. A previsão dos organismos internacionais é que nós vamos estar entre os primeiros regimes tributários do mundo, em virtude, inclusive, de vantagens herdadas de governos passados, como é o caso da digitalização do Brasil. Sistema bancário, Receita Federal, é tudo muito digital no Brasil. A hora que você combinar um sistema tributário mais simples, mais transparente, né? Que não penaliza o investidor, que não penaliza o exportador, que devolve o dinheiro pago em imposto para a população de mais baixa renda, o cashback. Quando você tiver tudo isso funcionando digitalmente, nós vamos estar entre os primeiros da fila. Isso é previsão de organismo internacional que está estudando a nossa reforma tributária. Provavelmente, eu como ministro da Fazenda, não vou colher os frutos dessa reforma, porque isso vai acontecer para uma geração. Agora, são 40 anos que as pessoas tentaram fazer essa reforma. E eu vou ver o resultado, talvez não como ministro, mas como cidadão. Pô, a hora que isso acontecer, você estava falando de educação. Quando nós expandimos a universidade pública no Brasil, quando nós criamos o ProUni, né, eu era ministro da Educação. Eu fui aluno do ProUni, eu te falei da outra vez. Você foi aluno do ProUni. Quem imaginava que a população negra ia frequentar os bancos escolares das melhores escolas, das piores, das médias, de todo? Como tem branco, hoje tem negro em todo canto. A proporção de negros com diploma no Brasil, com diploma universitário, nós multiplicamos por 5 num espaço de 20 anos. Essas coisas, eu que entrei na universidade com 18 anos e nunca mais saí, eu vi no curso de uma geração tudo mudar dentro de uma universidade. A cor das pessoas, a origem das pessoas, a procedência das pessoas, a religião das pessoas, foi mudando. Né? O corpo discente ali, os estudantes foram mudando. Pô, o ganho que isso traz para o Brasil, em termos de futuro, de você ter um país mais em ordem do ponto de vista das oportunidades, a democratização do acesso. Agora, eu não vi acontecer quando eu era ministro, mas hoje eu olho para trás e falo, porra, legal, valeu o esforço. E não foi, repito, não foi uma conquista do governo na época, porque todo mundo votou pela essa reforma. Então a oposição, que à época era o PSDB, não saía do meu gabinete querendo palpitar, legal, legítimo, mas sem ser um obstáculo ao país avançar. Uma coisa é você falar, não, isso eu não concordo, a não ser que seja assim, você topa, topa. Isso é uma negociação que envolve uma família, às vezes. Dentro de uma família você tem que negociar coisas. Imagina no Congresso Nacional. Agora, quando você coloca o interesse do país acima disso e fala, não, eu vou para a disputa aqui ou ali, num detalhe ou no outro, mas vamos seguir junto nessa pegada, você vê o país mudar. O Congresso está mais nessa vibe, você sente? Vamos para o Brasil para frente, porque a gente está vivendo, assim, talvez agora um pouco menos forte, mas a polarização era muito acentuada o tempo inteiro. Eu acredito que no Congresso a polarização está menos acentuada do que na sociedade. Tá. Eu estou vendo uma polarização ainda presente na sociedade que já não está se refletindo tanto no dia a dia dos poderes da República. Por isso que, quando você falou, como é que você pensa? Reforma tributária, você pensa para 30 anos. Arcabouço fiscal, você pensa para 10 anos. Uma medida pontual, às vezes você pensa por um ano. Tá. Né? Não, daqui a um ano talvez eu tenha que rever isso aqui. Então, tudo depende do quão estrutural é a medida que você está adotando. Se ela é muito estrutural, eu fui prefeito de São Paulo, nós aprovamos um plano diretor para 15 anos. Entendeu? Em 2014 para valer até 2029, com uma revisão no meio do caminho. Então, tudo que você pensa, o Japão, ele projeta, ele faz o seu planejamento
para 30 a 50 anos. Sendo chato aqui, o Japão é o único exemplo mais ou menos que eu vi lá no... Parecido com o Brasil, que também cresceu pouco nos últimos 10 anos. Cresceu, acho que... O Japão vem crescendo pouco há mais tempo. Na verdade, nos anos 80, teve um embate entre o Japão e os Estados Unidos. O Japão estava voando nos anos 80. Voando. O que a China hoje causa medo... Já era o Japão. Era o Japão. Inclusive, com carro, com tecnologia, com tudo. com A videogame, Toyota, tudo. Não sei o quê, a Sony, aquilo tudo, né? E os Estados Unidos começaram a se incomodar com o Japão. O problema é que o Japão já não tinha poder militar. O poder militar do Japão acabou na Segunda Guerra Mundial. Aí os Estados Unidos foram lá e goela abaixo do Japão, obrigou o Japão a valorizar a sua moeda. E quando ele valorizou a sua moeda, que é o ien, e colocou o ien num preço muito mais alto do que estava, o Japão perdeu competitividade. Se os Estados Unidos pudessem, talvez quisessem fazer a mesma coisa com o renminbi hoje. Com todo mas mundo. Não tem, mas a correlação de forças não é a mesma. Porque a China, em número de habitantes, em poder militar, em poder tecnológico, é outra coisa hoje. Mas o Japão perdeu competitividade. Mas tu estava falando que o Japão faz esses planos aí para 30 anos também. Faz. Né? Não, e o Japão não deixou de ser um país desenvolvido por causa disso. Não. Ele cresce pouco, mas o patamar de desenvolvimento do Japão, a educação do Japão está entre as 3, 4 melhores do mundo. E não é um país pequeno. Né? Isso é uma outra parada. A gente, esse ano, investiu bem mais em educação e saúde, não foi? Em 2024, não foi? É que o arcabouço fiscal recuperou os investimentos em saúde e em educação que o antigo teto de gasto bloqueou. Especificamente saúde e educação? Especificamente, saúde e educação. Que estavam bloqueados e, enfim, depois de uma pandemia, você não botar dinheiro na educação e na saúde, depois de uma pandemia... Todo mundo sem frequentar a escola, quase 2 anos. Na saúde, eu acho que eu anotei. Na saúde foram 60 bilhões de aumento. Aumentou bastante. Mas assim... Saúde e educação foram as áreas que o arcabouço fiscal rapidamente atendeu para repor aquilo que tinha sido cortado no pré-pandemia e prejudicado muito, né? Esses são gastos que são obrigatórios. Não é? São vinculações constitucionais. Sim, aí à medida que aumenta a receita, você canaliza para essas paradas aí. Obrigatoriamente. Isso... É que isso durante um período não valia. Não valeu. Entendeu? Cortou a grana da saúde e da educação. O arcabouço fiscal, ele recuperou os investimentos em saúde e educação. E assim, tem algum jeito disso se tornar perverso? Por que eu estou perguntando isso? Vamos lá. Legal. Cara, a gente estava começando a ter um papo que o governo acabou recuando, de monitorar ou de saber o que estava rolando em transações acima de R$5.000 por CPF, não é isso? Não, na verdade, olha só que loucura. Então o que eu vou te dizer... Porque, posso te falar então qual que é a sensação? Pode. A sensação puta, ali, ó, os caras pegou mal o lance de ver o que tá rolando no Pix e os caras voltaram atrás porque, usando nomes, o Nicolas fez um vídeo que foi longe pra cacete, todo mundo, puta. A sensação é meio essa. É meio, com todo respeito, a sensação é meio, puta, os caras regaram, mané. Mas me conta aí a verdade, vou te dizer, então. A real, que também são coisas que podem ser checadas assim que eu disser. Sim. Esse monitoramento, ele data do final dos anos 90, que é o seguinte, tanto o COAF, que é um órgão que hoje está no Banco Central, que monitora grandes oscilações de valores nas contas bancárias, quanto a Receita Federal, recebem do sistema financeiro informações. Pô, a parada é o meu CPF. Eu suponho que o Banco Central sabe exatamente o que... Não, mas, cara, você está no sistema bancário, acabou. Você está numa instituição. Você não está fora de uma instituição. Uma coisa é você... e hoje a população está toda bancarizada. Todo mundo tem conta. E está muito fácil abrir uma conta. Pro bom e pro mal, isso é verdade.
É verdade, né? E o que aconteceu ali? O volume de recurso para informar era de apenas R$ 2.000. E a Receita estava recebendo muita informação com a qual ela não fazia nada. Ela passou para R$ 5.000. Ou seja, ela pediu para o sistema bancário menos informação do que ela estava recebendo. Entendi. E aí o Nicolas fez aquele negócio. E aí ganhou aquela proporção toda. Aí, não, mas atrasamos na explicação, sei lá o quê. Uma outra coisa importante dessa medida, que é a seguinte, tem muito crime organizado que está usando algumas fintechs para lavar dinheiro. E a Receita aproveitou o ensejo para falar para as fintechs, olha, vocês vão ter que informar também. Porque nós estamos notando aqui que tem alguns troços esquisitos acontecendo aqui, envolvendo combustível, envolvendo suspeita de droga, suspeita disso aqui, que eu quero olhar. E a Receita é uma fonte fundamental de informação para a Polícia Federal. Não é achar o cara que está vendendo bolo na feira para ganhar um troco e complementar o orçamento familiar. É para pegar volumes enormes de dinheiro que são transacionados pelo crime organizado. E aí gerou-se essa celeuma toda em torno do negócio. Se você lê a instrução normativa, pode dar para o maior advogado do mundo que vai falar, cara, aqui não tem nada. Porque esse monitoramento já existia, era maior do que o que está sendo proposto, porque era até a partir de 2000 e esse aqui é a partir de 5. Agora, de novo, quando você fala uma mentira reiteradamente, ela se torna uma verdade. Agora, é muito estranho que o número de pessoas atingidas por aquele vídeo seja 3 vezes maior do que as pessoas, os brasileiros que têm Instagram. Quer dizer, o que aconteceu ali? E outra, qual é o interesse que estava por trás? Sabe, qual é o interesse que estava por trás da gente não monitorar os grandes volumes de recursos que passam por instituições que não fazem parte hoje do sistema financeiro, mas que abrem conta assim, suspeita. O que está por trás disso? Então, os órgãos de Estado, falava de Estado, que não tem nada a ver com o governo, eles estão investigando. Entendi. O que está por trás dessa história? Quem é que financiou esse negócio, esse escândalo, suposto escândalo? Porque algum interesse foi prejudicado com esse negócio. E alguém aí, não quer que aconteça. Alguém não quer ser encontrado, né? Bom, você está falando porque assim... É muito estranho, né? Vamos combinar, né? Eu entendo o que você está falando. Que, de novo, tudo que você falou aí, a gente pode ir pesquisar e ver qual é. E o que eu estou falando, curiosamente, 2 semanas depois do vídeo do Nicolas, saiu uma denúncia de uso de fintech pelo crime organizado. 2 semanas depois. Então, não estou aqui fazendo ilação porque eu não sou o Nicolas. Tá? Eu estou falando da imprensa que apurou que 2 semanas depois estava comprovado um esquema ali. Não estou dizendo que ele está envolvido, não estou dizendo nada disso. Está dizendo que é uma possibilidade. Eu estou dizendo que interessava a alguém criar a celeuma. Interessava a alguém. Por que essa coisa ganhou essa proporção? Com uma instrução normativa que não muda a lei, que não muda decreto, que não muda nada. Instrução normativa é que nem uma portaria. Ela não muda nada. Não muda uma lei, não muda um decreto presidencial. É uma coisa, prática sub do sub, entendeu? Na prática, Na prática, o que ia mudar para todo mundo, para as pessoas normais, era nada. É isso que você está dizendo? Nada. Contrário, ia passar de 2 para 5. Receita ia ter menos informação. Mas era uma informação mais precisa, mais dentro focada. Da janela que mais faz... focada. Entendi. A Receita queria menos informação, sobretudo de valores baixos, mais focada no que interessa. Porque, Igor, nós vamos ter que enfrentar esse debate sobre o crime organizado no Brasil. Não vai ter jeito. COAF, Receita, Polícia Federal
vão ter. O ministro Lewandowski, da Justiça, está fazendo um esforço enorme para articular a ação de combate ao crime organizado. Hoje, no topo das prioridades do brasileiro, está a questão da segurança. No topo. As pessoas querem mais segurança. E não vai ter segurança da maneira tradicional. Só com inteligência, só com monitoramento, só com inteligência que você vai conseguir enfrentar o crime organizado. Então, nós vamos ter que congregar esses organismos para enfrentar. De novo, como política de Estado, não é como política do governo A, B ou C. São coisas que nós temos que colocar em outra caixinha. Olha, isso aqui é sério, isso aqui não é para fazer disputa menor, isso aqui não é para fazer vídeo com fake news, isso aqui é coisa que vai afetar a vida dos brasileiros. Esse tipo de discernimento que eu acabei de elogiar ao Congresso, que eu sinto da maior parte dos congressistas, um espírito no sentido, vamos ajudar, o Brasil tem uma chance de voltar a crescer, de ser sustentável, de ser respeitado, de interagir mais com o mundo e tal. Vamos cuidar. Agora, tem um outro deputado que não segue muito essa cartilha e fica... O efeito... O Eduardo Rodrigues mandou, salve, salve família. Salve família Flow, na verdade. Haddad, o senhor acredita que o BRICS tem força econômica para quebrar a hegemonia sistêmica de imposições dos Estados Unidos? Me preocupa o complexo de Deus da liderança corrente de lá e os reflexos no globo. Abraços. O BRICS é uma coisa muito importante, porque, na verdade, é uma posição pessoal, né? Não sei se isso corresponde ao que o presidente... Eu acredito que um pouco sim. O que é o BRICS? O BRICS ele deu consistência para o G20. Porque antigamente só tinha o G7 ou o G8. Você só tinha ali aqueles países sub-ricos, França, Inglaterra, Estados Unidos, Japão. Né? Tava ali e meio que decidiam tudo. A partir do momento que aparecem novos players, assim, países que se firmaram como liderança, né, como líderes mundiais, não necessariamente com pretensões hegemônicas, que é o que os Estados Unidos têm hoje, né, uma hegemonia sobre o mundo. O mundo mais multipolar, ele é mais interessante. Na minha opinião, ele é mais interessante. Na minha também, mas é porque a gente não é hegemônico, né? A gente não é dos Estados Unidos, a gente prefere. Mas se você... quando você olha para um país, você fala, São Paulo tem muita força, o Nordeste tá com menos força. Vamos fazer sem enfraquecer São Paulo, vamos tentar fortalecer o Nordeste um pouco, vamos tentar fortalecer o Norte um pouco. Quando você faz isso, quando você está dentro do seu país, você entende. Você fala, razoável isso. Por que no mundo não? Quer dizer, se você tem um continente que está precisando de atenção, como a África, há séculos, né? Precisa de atenção. Se você tem uma chance de um desenvolvimento mais harmonioso do globo, sem privilegiar uma região, uma determinada nacionalidade, é melhor para a humanidade. Então, na minha opinião, os BRICS têm sido um fator positivo para o mundo. Não está buscando confusão, não está buscando guerra, não está buscando... não é um conflito nos moldes do que acontecia 100 anos atrás, em que as potências imperialistas estavam se degladiando para o controle do globo, para a partilha do globo, que resultou na Primeira Guerra Mundial, que foi a antessala da Segunda, que foi um desastre absoluto. Não é disso que nós estamos tratando, pelo menos até agora. Eu não sei o quanto o calor aí vai esquentar, mas o fato é que você tem mais abertura hoje. Agora, você está falando de um país como a China, que está crescendo muito, que tem acho que 1,3 bilhão de habitantes. Está falando da Índia, que está crescendo bastante, mais que a China até, 1,4 bilhão de habitantes. Cara, você está falando de 40% da humanidade. Você imaginar que esses caras não vão ter um papel, no desenvolvimento da economia global, não tem como, é irrefreável. Agora, quando isso desdobra para a questão militar, para a questão de defesa, para a questão
da cobiça, da ganância, aí você começa a ficar preocupado, né? De base militar, de Essa é a natureza corrida do ser humano. armamentista,